Aqui é o professor William, da disciplina de Sociologia. E nessa aula, a gente vai ver os conceitos, teorias, métodos, objetos, todas as contribuições de Émile Durkheim para a nossa disciplina. Aqui temos a foto dele, Émile Durkheim, que é um dos 3 clássicos da nossa matéria. Ele, junto de Karl Marx e Max Weber, formam o tripé acadêmico da nossa disciplina. Mas quem é Émile Durkheim? É um francês nascido na cidade de Épinal em 1858. Foi influenciado pelos pensamentos de Herbert Spencer e Auguste Comte. Auguste Comte é considerado o pai da sociologia, porém, uma sociologia que ainda não era considerada uma ciência. Era uma sociologia ancorada nas ideias do positivismo, que poderiam ser consideradas até ideias religiosas, como bem ele dizia, o positivismo como a religião da humanidade. Já Émile Durkheim olhou para esses estudos, para a ideia de sociologia, e quis colocar ciência ali, oferecendo a sociologia método e objeto, que são fundamentais para uma ciência bem estruturada. Sendo assim, a preocupação principal do sociólogo francês foi conferir à sociologia uma reputação científica. É a partir desse pensador que a sociologia ganha um formato mais técnico, sabendo o que e como ela iria analisar a sociedade, com métodos de pesquisa próprios. A sociologia deixou de ser apenas uma ideia e ganhou um status de ciência, com objeto de estudo próprio. Pensando na época em que Durkheim nasceu, ali a metade do século XIX. Nessa época tinham várias invenções, várias inovações. Como temos aqui, Durkheim presenciou algumas das mais importantes criações da sociedade moderna, como a invenção da eletricidade, do cinema, dos carros de passeio, entre outros. No seu tempo, havia um certo otimismo causado por essas invenções, mas Durkheim também percebia entraves nessa sociedade moderna. Eram os problemas de ordem social. Pensem que ele está sempre olhando a sociedade como um todo e como cada ação faz com que esse todo se movimente. Assim, ele propôs regras de observação e de procedimentos de investigação que fizessem com que a sociologia fosse capaz de estudar os acontecimentos sociais, de maneira semelhante ao que faz a biologia, quando olha para uma célula, por exemplo. O biologia não está aqui à toa, pois o Durkheim ele misturava algumas ciências, bem como o Auguste Comte. O Auguste Comte ele misturava física, biologia e transformava aquilo na física social que ele veio a chamar de sociologia. E o Durkheim se sentiu atraído por essa parte de misturar as ciências e levou a biologia para o estudo da sociedade, não só do indivíduo e do seu corpo, mas do indivíduo com o coletivo. Entretanto, para a sociologia, manipular os acontecimentos sociais ou repeti-los é muito difícil. Por exemplo, poderíamos reproduzir uma festa ou um movimento de greve em laboratório? E sempre de igual modo? Seria possível? Impossível, né? No caso. Porém, Durkheim acreditava que os acontecimentos sociais, como os crimes, os suicídios, a família, a escola, as leis, poderiam ser observados como coisas. Pense num objeto. Lembra que eu falei, toda ciência precisa de um método e de um objeto. Beleza? Pois assim seria mais fácil de estudá-los. Aqui temos a obra As Regras do Método Sociológico, onde Durkheim explica melhor as suas teorias e qual é o objeto e o método ao qual a sociologia vai se debruçar. Propôs algumas das regras que identificam que tipo de fenômeno poderia ser estudado pela sociologia.
a esses fenômenos que poderiam ser estudados por uma ciência da sociedade. Ele denominou de fatos sociais. Fatos sociais são o nosso objeto, ou seja, é o que nós vamos observar na sociedade. Tema que iremos nos dedicar com mais afinco na próxima aula. Durkheim entende a sociedade como suas partes em operação e cumprindo suas funções. E caso a família, a igreja, o Estado, a escola, o trabalho, os partidos políticos e etc., que são elementos da sociedade com funções específicas, venham a falhar no cumprimento delas, surge no corpo da sociedade aquilo que Durkheim chamou de anomia, ou seja, uma patologia. Lembra que eu falei para vocês guardarem a biologia? Olha só, anomia ou patologia, vamos entender como uma doença. Quando estamos doentes? Quando algo errado está acontecendo no nosso corpo. Quando algo errado está acontecendo no nosso corpo, nós devemos procurar um especialista, da área da saúde, para tentar resolver, para que esse problema não se agrave ainda mais e nosso corpo pereça. Guardando essa ideia, vamos à explicação do que são fatos sociais. Para Durkheim, esse é o objeto de estudo próprio da sociologia, o fato social. Ele possui correspondência às maneiras coletivas, sempre guardar coletivas na cabeça, de agir, pensar e sentir, que são exteriores ao indivíduo e exercem coerção social. Coerção entendemos aqui como coagir. Por exemplo, domingo à tarde, o dia está bonito e eu estou me sentindo coagido a ir jogar bola. De repente me mandam uma mensagem, estamos aqui na quadra, vamos jogar. Ou seja, é uma ideia que vai coagindo os colegas a executar uma mesma coisa, de uma maneira bem brusca. Sobre sua consciência, ainda que não perceba, os fatos sociais são comuns à maioria dos indivíduos da sociedade e por isso são coletivos. Exemplo de fato social, a língua. A língua é um bom exemplo porque todos nós aqui fomos alfabetizados na língua portuguesa. Ou seja, eu estou falando em português, você está me ouvindo e estamos nos entendendo. Mas isso é exterior a mim, como indivíduo, pois não fui eu que inventei o português, nem tampouco vocês. Mas nós, desde pequenos, já aprendemos esta língua. Porque meu pai e minha mãe falavam português. Ou seja, quando eu nasci, eles já se comunicavam comigo a partir dessa língua. Então eu fui coagido a utilizar a mesma língua para poder me comunicar com eles. E na escola eu fui coagido a saber a grafia do português. E por aí vai. Sendo assim, os fatos sociais têm 3 tipos. Lembra que eu falei para guardar lá da biologia? Primeiro, normal. Normal não tem muita explicação. Tá normal, tá tudo bem. Tem o desviante. O que seria o desviante? Quando ele já está saindo da normalidade e já está beirando o erro, está beirando ali sair do normal. E agora, o patológico, que é o terceiro tipo, é realmente uma doença. Então, quando é uma doença, é porque é um problema e precisa ser remediado. Então, esses 3 tipos, normal, desviante e patológico. Note que tem extremos e tem um que fica passando entre um e o outro. Tranquilo? Mas temos também 3 características dos fatos sociais. Eles são coercitivos, lembra lá de ser coagido, a falar em português? Exteriores, fora de mim, não fui eu que inventei o português. Bem como coletivo e geral. Aqui na escola nós somos obrigados a falar e a escrever em português, exceto, é claro, na aula de inglês, que aí é outra situação. Ainda no foco da ideia de biologia, vamos falar do método de Durkheim, o funcionalismo. Por que funcionalismo? Pense no funcionamento. Ele faz uma comparação entre um corpo vivo, ou seja, orgânico, e um corpo inanimado, que ele denomina de mecânico. Assim como o corpo tem vários órgãos e cada um tem uma dependência entre si,
e todos eles precisam estar funcionando em plenas condições para que meu corpo seja saudável, ele vai analisar as instituições sociais. Entenda instituições sociais como escola, trabalho, a sua família, e ele vai comparar. Então, o cérebro corresponde à escola, o coração corresponde à família, o pulmão corresponde ao trabalho e os rins à igreja. Entenda a igreja como instituições religiosas independente de qual seja o credo, beleza? E nós, o que somos? Indivíduos. Indivíduos que num corpo seriam as células, pois estão por todo o corpo. E a solidariedade, o que é? A solidariedade é o que garante a coesão dessa sociedade, ou seja, o que dá forma. Lembra lá que eu falei que tem o orgânico e o mecânico? O orgânico é o mais complexo, afinal, o meu corpo é complexo, tem muita coisa acontecendo aqui dentro. E é caracterizado, um exemplo, a nossa sociedade atual, capitalista, onde nós somos muito interdependentes. Por exemplo, eu não sei fazer pão, eu não sei cortar uma carne, eu não crio animais. Então eu preciso muito de um mercado para poder comprar os meus alimentos. Já a mecânica é uma sociedade mais simples, aonde existe pouca interdependência. Ou seja, cada um se vira com o que tem. Cada um sabe fazer a sua residência, a sua alimentação, eles vão dar o seu jeito. Entenderam a diferença entre os dois? Sendo assim, vamos para a nossa atividade. Em grupos de até 4 pessoas, discutam sobre o conceito de funcionalismo e solidariedade, tendo em mente a alta interdependência dos indivíduos em nossa sociedade, como cada um de vocês valoriza e se projeta em relação às instituições sociais, escola, família, trabalho e igreja. Então, em grupos aí, conversem sobre isso e dentro de